Então, pessoal, antes da gente fazer os exemplos aí de escalonamento das matrizes, vocês perceberam pelo vídeo anterior que a gente tem que ter sempre em mente 7 coisas. 7 coisas para falar de escalonamento. Essas 7 coisas são quais? São 3 operações elementares, que são as únicas que a gente pode fazer, no sistema linear, ou na matriz aqui no caso. 3 operações elementares, e 4 axiomas para deixar a matriz corretamente na forma escalonada. Então você nunca pode esquecer um total de 7 coisas. Então as 3 operações elementares que pode fazer na matriz: permutar 2 linhas, multiplicar ou dividir por número diferente de 0, e substituir uma linha pela soma dela com outra. Essas são as 3 operações elementares que você pode fazer. E o objetivo de fazer essas 3 operações, e aplicando essas 3 operações elementares na matriz, qual é o objetivo disso? Aonde que a gente quer chegar? A gente quer chegar naqueles 4 axiomas. A gente quer chegar numa matriz que o primeiro elemento não nulo de cada linha é justamente o primeiro elemento não nulo de cada linha é o número 1. O primeiro elemento não nulo de cada linha é o número 1. Os outros elementos da coluna, onde tem esse número 1, é tudo 0. As linhas nulas estão para baixo das não nulas. E os números 1, esses primeiros elementos não nulos, que são esses números 1, vão aparecendo cada vez mais para a direita. Então, aplica-se as 3 operações elementares no sentido de obter uma matriz que satisfaça a esses 4 axiomas. Chegou nisso aí, você terminou o escalonamento, você tem uma matriz escalonada, ou seja, na linguagem do livro, você tem uma matriz linha reduzida à forma escada, tá certo? Bom, aí tem o seguinte, olha a importância desse teorema aqui. Antes de fazer o exemplo, vamos colocar esse teorema e vamos comentar essa definição aqui de posto e nulidade, que é importante também. Teorema, presta atenção nisso, toda matriz A é linha equivalente a uma única matriz linha reduzida à forma escada. Resumindo esse teorema, porque às vezes o aluno fala assim para mim: professor, na prova você colocou uma matriz que não dava para escalonar. Aí eu digo assim: como assim não dava para escalonar? Mas olha só esse teorema. Toda matriz é linha equivalente a uma única matriz linha reduzida à forma escada. Única no sentido daquela matriz A, não que seja uma matriz única para todas as matrizes do mundo. Não, dada uma matriz A, se eu escrever aqui na lousa uma matriz A para você, por exemplo, essa matriz aqui, que ele vai trabalhar aqui no exemplo, ele jogou aqui no caso não é na lousa, é aqui no livro, né? Tá aqui, 1 menos 1, 1, 2, 0 menos 2, 1, 3, 1, 0, 5, 1. Essa matriz aqui, por causa desse teorema, o que a gente já sabe? Dá para ir aplicando as operações elementares nela, até chegar numa matriz na forma escada, nessa forma escalonada aqui, que ele explicou antes, que satisfaz esses 4 itens. Essa matriz, por esse teorema aqui, essa matriz, dá para fazer isso. Essa e qualquer uma outra. Depois ele vai colocar essa aqui, essa Bzão. Também dá para ir aplicando as operações elementares nela, até ela ficar, como ele diz aí, né, linha reduzida à forma escada. Eu, para simplificar, digo, até ela ficar escalonada, perfeitinha. Tá? Toda a matriz. E única. Quer dizer, a hora que você terminar o escalonamento aqui, chegar na forma escada dessa matriz, essa forma escada é única, não tem outra. Ah, não, professor, eu consegui chegar numa outra aqui que satisfaz aqueles 4 axiomas, mas não é a mesma que o senhor passou no gabarito. Complicado, porque olha aqui o teorema. Toda matriz A M por N é linha equivalente a uma única matriz linha reduzida à forma escada. Então eu vou escrever esse teorema aqui com as minhas próprias palavras, vou tentar, para deixar ele registrado na lousa antes dos exemplos, porque ele é muito importante. Então vamos colocar aqui, teorema. Dada uma matriz A M por N, dada uma matriz Azão M por N, é sempre... Não, é sempre não. Existe com certeza uma única matriz escalonada equivalente a
equivalente a equivalente a matriz razão. Agora, veja bem, dado uma matriz A, existe uma única matriz escalonada equivalente a A. Claro, quando eu digo equivalente, significa obtida a partir de A, ou seja, obtida a partir de A, essa matriz escalonada é obtida de A via operações elementares. Aquelas três, né? Operações elementares. Ponto final. Então tá lá. Ele até comenta aqui, né, para a demonstração, veja a seção 2.7, a gente estuda a demonstração depois, mas o fato que esse teorema aqui está expressando, a gente já tem que saber a partir de agora. Quer dizer, não tem como o livro ou o professor passar para você uma matriz que não dá para escalonar. Você está vendo a matriz na sua frente. Você sabe as três operações elementares. Permutar linha, multiplicar, dividir por número não nulo, somar duas linhas. Beleza, pega a matriz, vai aplicando, que tem como você sempre chegar numa matriz escalonada, que vai ser única. Única. Faltou escrever única aqui. Existe uma. Não, eu escrevi. Uma única matriz escalonada equivalente a A. Ou seja, obtida de A via operações elementares. Por isso que eu quis dizer com equivalente. Tá? Bom, olha só. Aí vem essa definição aqui, só para fechar, né? Antes da gente ir, por exemplo, definição de posto e nulidade. É importante também, isso aí vai ter consequências mais para frente, essa definição. Então vamos colocar aqui. Dado uma matriz A M por N, seja B M por N, a matriz linha reduzida forma escada, linha equivalente a A. Ou seja, dado uma matriz A, eu escalono ela até o final, até obter aquela matriz que respeita aqueles 4 itens A, B, C, D, e essa matriz escalonada é a B. Né? Então, para simplificar essa frase, eu vou escrever assim, seja B, M por N, a matriz escalonada a partir de A. A matriz escalonada a partir da matriz A, que também é M por N. O escalonamento não muda a ordem da matriz, né? Da matriz A, M por N. Então aí ele diz o seguinte, presta atenção nessa definição. O posto de A, quer dizer, o posto da matriz original, que você tinha antes de escalonar, o posto de A, denotado pela letrinha P, é o número de linhas não nulas de B, da matriz escalonada. Então, o número de linhas não nulas de B, o número, ou quando eu digo número, entre parênteses, é a quantidade mesmo, você tem que contar quantas, é a quantidade de linhas não nulas, de B, quer dizer, da matriz escalonada, é o posto de A. De linhas não. É o posto de B também, se você quer saber. E é o posto de qualquer uma que seja equivalente a elas. Mas, como a gente começou trabalhando com a A, o número, a quantidade, entre parênteses, de linhas não nulas de B é o posto Pzinho de A. Tá? E outra questão aqui, que é a nulidade. A nulidade de A vai ser quem? É o número de colunas menos o posto. Tá? A princípio parecem duas definições muito artificiais que vieram do nada e não significam nada, mas depois você vai ver ao longo desse curso que vai ter ali um momento ou outro onde vai aparecendo sempre uma referência ao posto da matriz ou à nulidade da matriz. Tá? Por exemplo, no contexto de sistemas lineares, a gente vai analisar, logo mais ali eu vou passar o teorema, a gente vai analisar a questão das soluções do sistema pelo posto. Então, por exemplo, analisando o posto de matrizes,
você pode dizer se o teorema tem ou não, perdão, você pode dizer se o sistema tem ou não tem solução. Se ele é um sistema impossível ou se ele é um sistema possível. Aí, analisando um pouco mais o posto, você pode dizer se, caso o sistema tenha solução, se essa solução é única ou se são infinitas soluções. Você pode chegar a essa conclusão, se o sistema tem solução, infinitas soluções, se ele não tem solução, apenas analisando o posto de matriz. Tá certo? Se tiver infinitas soluções, você tem como analisar os graus de liberdade dessas soluções, analisando a nulidade da matriz, n menos p. Então, isso agora aqui no contexto de sistemas lineares. Depois, mais lá para frente, quando a gente tiver já nas partes das transformações lineares, onde essas matrizes vão estar não exatamente representando sistemas lineares, mas representando funções, que são as transformações lineares, lá para frente vai ter também influência desse conceito de posto e nulidade. Vai ter alguma coisa a ver com essas funções que são as transformações lineares. Transformação linear é representada por uma matriz. Aí você vai lá e analisa o posto da matriz. Você descobre que o posto da matriz é P, igual a tanto. Ela é um número. Aquilo vai estar dizendo alguma coisa a respeito dessa transformação linear que você vai estar trabalhando ali com aquela matriz. Tá? Isso mais lá para frente. Agora aqui, a influência desse conceito de posto é na resolução e no estudo dos sistemas lineares. Bom, então tá aí os conceitos. Nulidade. Nulidade, aqui a gente falou do posto, P, que é o número ou quantidade de linhas não nulas de B, é o posto de A. E a nulidade é simples, é N menos P. A nulidade de Azão é N, esse N é o número de colunas, né? Olha aqui o Nzinho aqui, ó. N é o número de colunas, menos P. Então, nulidade, N menos P. Bom, vamos ao exemplo aqui. Vamos ao exemplo. Aos exemplos, né? Vai ter mais de um. Então, primeiro exemplo, olha só o que ele diz ali. Tá, só um comentário aqui que eu esqueci de fazer. Observamos que, dado uma matriz A qualquer, para achar seu posto, necessitamos encontrar a matriz escalonada, primeiro. Então, você pega a matriz A, quero saber o posto. Não vai só olhar direto para A e contar quantas linhas não nulas tem e achar que é o posto. Que pode, às vezes por coincidência, dar certo, mas pode dar completamente errado, porque o que realmente é o posto é o número de linhas não nulas na matriz escalonada. Então, se ao longo do escalonamento acontecer de zerar algumas linhas, não é só você contar o número de linhas não nulas da matriz original. Você tem que escalonar, aí você conta quantas linhas não nulas ficaram na matriz escalonada. É isso que ele está observando aqui. A nulidade é a diferença entre o número de colunas de A e o posto, N menos P. Exemplo, encontra o posto e a nulidade de A. E claro, conforme a gente fizer esse exemplo A e o exemplo B aqui que vai vir depois, vamos sempre ter em mente que essas matrizes podem estar representando um sistema linear, ou seja, elas podem ser a matriz ampliada de um sistema linear. E aí o que significaria isso tudo que a gente está fazendo aí no escalonamento, vendo posto e nulidade, em termos do sistema linear? Então vamos imaginar que isso aqui é a matriz ampliada num sistema. E nós queremos encontrar o posto e a nulidade dessa matriz. Então nós vamos ter que escaloná-la. Então vamos lá, vamos fazer esse exemplo. Exemplo 1 ali do livro. Exemplo 1. Então ele passou a seguinte matriz. A,zão igual. Vamos copiar ela aqui com cuidado, para não copiar errado e depois errar todo o processo. 1 menos 1, 1. 1 menos 1, 1. Você sabe que escalonamento a gente tem que fazer várias continhas, então tem que prestar atenção. Desde a hora que copia a matriz, né? 2, 0 menos 2. 2, 0, menos 2. 1, 3, 1. 1, 3, 1. 0, 5, 1. 0, 5, 1. Então tá lá. 1 menos 1, 1.
1 menos 1, 2, 0 menos 2, 2, 0 menos 2, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 0, 5, 1, 0, 5, 1. Bom, então lembra das operações elementares, lembra do que a gente quer, que são aqueles 4 itens. Então aqui o primeiro item já está legal. O primeiro número é 1. 1, o primeiro elemento não nulo. 1, 2, 1, 0. Vou manter aqui, por enquanto, pelo menos, essa primeira linha. E já vou somar ela com a segunda para zerar esse aqui, porque na coluna desse 1, os outros elementos têm que ser 0. Então, 1 mais menos 1, 0. 2 mais 0, 2. E tá, uma coisa que eu esqueci, né? Vamos imaginar que ela é a matriz ampliada. Então, eu vou colocar um pontilhadinho, que nem eu faço, para indicar que se isso aqui é a matriz ampliada do sistema, essa última coluna são aqueles termos independentes depois do sinal de igual. Quer dizer, na hora que eu faço isso, eu estou imaginando que isso aqui vem de um sistema que as equações são assim: x mais 2y mais z igual a 0, menos x mais 0 mais 3z igual a 5, x menos 2y mais z igual a 1. Estou imaginando que o sistema é assim. Tá? E essa matriz representa esse sistema, ela é a matriz ampliada dele. Vamos para o escalonamento. Então vamos lá. Estou pegando a primeira linha, somando com a segunda. Né? Que eu tinha esquecido aqui de colocar esse negocinho que eu sempre coloco, que o aluno já bate o olho, ele vê que eu estou falando da matriz ampliada de um sistema, né? De um sistema linear. Então está aqui, 1, 2, 1, 0, só copiei, vou somar com a segunda. 1 mais menos 1, 0, 2 mais 0, 2, 1 mais 3, 4. 0 mais 5, 5. Acabou. O que eu ganhei com essa passagem? Eu já zerei um que tinha que zerar aqui, porque ele está na mesma coluna de um primeiro elemento. Devo zerar esse aqui também. Multiplico mentalmente por menos 1 e somo. Menos 1 mais 1, 0. Menos 2 mais menos 2, menos 4. Menos 1 mais 1, 0. 0 mais 1, 1. Tá aí, foi feito o primeiro. Se eu quiser registrar aqui as operações, que operações que eu fiz aqui? Eu troquei a L2 por L2 mais L1, e eu troquei a L3 por L3 mais menos 1 L1. Tá aí, registrei. Agora, continuando o escalonamento. Isso aqui equivalente a... Vou manter ainda a primeira linha aqui, não quero mexer com ela ainda. Então tá aqui 1, 2, por enquanto ela tá legal aqui para mim. 1, 2, 1, 0. Agora, essa segunda linha, eu vou manter ela do jeito que tá, porque ela tá bom para eu de cabeça multiplicá-la por 2 e somar com essa para matar esse 0. Né? Porque aqui também tem um primeiro elemento não nulo. Então todo mundo na coluna dele vai ter que ser 0. Esse cara aqui vai ter que ser 0. Esse aqui é o primeiro elemento não nulo da linha 2. Né? Mas eu ainda não vou passar ele para 1 para já aproveitar esse 2 aqui. 2, 4, 5. E não... Se eu tiver que dividir por 2 para virar 1, já vai aparecer uma fração aqui, né? Então deixa isso para depois. 2, 4, 5. Então, vou multiplicar por 2 e somar com essa. 2 vezes 0, 0, mais 0, 0. 2 vezes 2, 4, menos 4, 0. 2 vezes 4, 8, mais 0, 8. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. Tá lá. Agora que a gente já zerou os 3 aqui de baixo dessa diagonal, vem aquela questão de começar a zerar os daqui de cima. E aí existe uma malícia que é o seguinte: a gente começa a escrever a matriz de baixo para cima. Pelo menos eu acho mais fácil assim. Antes, deixa eu registrar a operação que eu fiz, né? Que operação que eu fiz aqui? Eu peguei a linha 3 e troquei ela por ela mesma mais 2 vezes o L2. Tá? Então agora no próximo passo, ainda falta transformar esse aqui num. Nesse próximo passo eu vou transformar esses dois aqui em 1. Então vamos fazer aqui. Da primeira linha não precisa porque já é 1. 1, 2, 1, 0. E aqui divide por 2, então vai ficar 0, 1, 2, 5 meios. E aqui divide por 8, então vai ficar 0, 0, 1, 11 sobre 8. 11 sobre 8. O que eu fiz nessa passagem? Duas coisas. A L2 foi meio vezes L2 e a L3
virou 1/8 vezes a L3 que tinha antes, né? 1/8 L3. Tá aí. Bom, próxima passagem que eu vou fazer agora. Agora eu vou começar a subir. Então, por exemplo, nesse 1 aqui, que é o primeiro elemento não nulo da terceira linha, nessa restante da coluna dele tem que ser 0. Então eu tenho que zerar o 2 e zerar o 1, que é o que eu vou fazer agora. E como que eu vou fazer isso? Começo a escrever a matriz de baixo para cima. 0, 0, 1, pontilhado, 11 sobre 8. 11 sobre 8. Aí, multiplica por menos 2 e soma, para zerar esse aqui. Menos 2 vezes 0, 0, mais 0, 0. Menos 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 2, 0. Menos 2 vezes 11 sobre 8 fica menos 11 sobre 4. Menos 11 sobre 4 mais 5 sobre 2. 5 sobre 2 é a mesma coisa que 10 sobre 4. Vai ficar menos 1 sobre 4. Então aqui fica menos 1 quarto. Ok? Depois vamos comparar no livro se eu errei alguma conta aí. Então, quer dizer, nessa passagem aqui, para registrar as operações, né? O que a gente fez? A gente fez o seguinte, acabamos de fazer o quê? Trocamos a L2 por L2 mais menos 2 vezes a L3. Menos 2 vezes a L3. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos trocar a L1 por L1 mais menos 1 vezes a L3. L1 igual a L1 mais menos 1 vezes L3. Tá aqui. Então, como é que ela vai ficar? Menos 1 vezes 0, 0 mais 1, 1. Menos 1 vezes 0 mais 2, 2. Menos 1 vezes 1 mais 1, 0. Menos 11 sobre 8 mais 0, menos 11 sobre 8. Fechou. Agora, o último passo para fechar esse escalonamento, eu preciso matar esse 2 aqui. E como que eu vou fazer isso? Obviamente, eu vou multiplicar essa linha do meio por menos 2 e vou somar. E começa de baixo para cima, olha lá. 0 sobre 2, né? Não, desculpa, sobre 8. Sobre 8. Menos 11 sobre 8. Aqui eu queria só escrever um pouquinho para baixo aqui, para não ficar muito perto ali da linha de cima, né? Equivalente, deixa eu escrever um pouco para baixo aqui. Então, a linha de baixo, 0, 0, 1, 11 sobre 8. 11 sobre 8. Depois, 0, 1, 0, 0, 1, 0, menos 1 sobre 4. Menos 1 sobre 4. E aí vem, multiplica por menos 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 2, 0. Menos 2 vezes 0, 0, mais 0, 0. Menos 2 vezes menos 1 quarto, dá meio. Menos 11 sobre 8. Mesma coisa que 4 sobre 8, menos 11 sobre 8. Que é, quanto que é 11 menos 4? É 7. Então vai ficar menos 7 sobre 8. Então, olha só. E só para registrar aqui, né, qual foi a operação que fizemos nessa última etapa? Foi trocar a L1 por L1 por L1 mais menos 2 vezes a L2. Menos 2 vezes L2. Bom, podemos dizer agora, nesse ponto aqui, que essa matriz está na linha equivalente, ou linha reduzida, né? Como é que ele fala lá? Ela é linha reduzida à forma escada? Essa, quer dizer, ela está satisfazendo esses 4 axiomas aqui? Primeiro elemento não nulo de cada linha é 1. Perfeito, item A. Item B, na mesma coluna desses 1s, o resto é 0. Perfeito, o item B. Item C, linha não nula, caso apareça, está para baixo das outras. Nem apareceu linha nula aqui. Então está perfeito o item C. Item D, os números 1s, primeiro de cada linha, estão cada vez mais para a direita, conforme eu vou descendo.
tá certo também. Então, a matriz, por causa desse último item, a matriz ficou na forma escada. Então, essa matriz está escalonada? Está. Então, eu posso afirmar que o posto de A vai ser o número de linhas não nulas dela? Sim. Posto de A é igual a 3. Posto essa matriz aqui é 3, número de linhas não nulas, porque como ela é equivalente à primeira matriz A, posto de A é igual a 3. E a nulidade? Quantas colunas tem A? A tem 1, 2, 3, 4 colunas. Então, a nulidade vai ser 4 menos 3, que é igual a 1. Né? N menos P, que é a nulidade, vai dar 4 menos 3, que é 1. Certo? Bom, o que isso aqui significaria em termos de um sistema? Significaria o seguinte, vamos analisar aqui. X igual a menos 7 sobre 8, y igual a menos 1 sobre 4, e z igual a 11 sobre 8. É um sistema possível e determinado. SPD, solução única. Solução existe e é única, que é essa aqui. Certo? O que eu posso comentar com vocês, para vocês observarem de interessante? Veja que o posto da matriz ampliada foi 3. Mas se você olhasse só para a matriz dos coeficientes, a matriz dos coeficientes seria só essa parte aqui. Matriz dos coeficientes, só essa parte aqui. O posto dela é 3 também. Ela tem 3 linhas não nulas. E se você ampliar aqui para ampliada, o posto continua sendo 3. Então, a gente pode observar que esse foi um caso onde o posto da matriz ampliada, observe que o posto da matriz ampliada foi igual a 3, né, que a gente calculou, mas que ele permaneceria igual se você pegasse apenas a matriz dos coeficientes aqui, ficaria posto 3 também. Tá certo? Isso é que eu posso observar, que depois você vai ver aparecer no teorema isso aí. Mas antes do teorema, vamos discutir aqui o exemplo 2. Tem mais um exemplo aqui para ser discutido. Exemplo 2, aqui. Olha lá, exemplo 2. O exemplo 2, ele escreve aqui a seguinte matriz, cadê? Vamos ver se a gente acertou aqui. Menos 7 sobre 8, menos 1 sobre 4, 11 sobre 8. Menos 7 sobre 8, menos 1 sobre 4, 11 sobre 8. Acertamos. Tá ótimo. Eita, professor bom, hein, turma? Professor bom pra caramba, acertou esse escalonamento aí. Tá certo? Não, tô brincando. Deixa eu fazer aqui. Aí o cara fica fazendo isso e depois erra, né? Então aqui, exemplo 2. B. Matriz B. Então vamos ver ela aqui, ó. 2, 1, 1, 4. P. Dois, 1, 4. Menos 1, 4, menos 5, 16. Menos 1, 4, menos 5, 16. E 3, 2, 1, 8. 3, 2, 1, 8. Então tá lá. E claro, o que eu falei para vocês? Vamos imaginar, vou colocar aqui um pontilhadinho, para imaginar que ela fosse a matriz ampliada de um sistema e a gente discute o que aconteceu no final. Quer dizer, se ela for matriz ampliada de um sistema, como eu estou considerando aqui, é um sistema que tem duas incógnitas, x e y. Esse aqui são os bzinhos, né? BI. E tem 4 equações. 2x menos y igual a 3, x mais 4y igual a 2, x menos 5y igual a 1, 4x mais 16y igual a 8. 4 equações. Tá? E duas incógnitas. Se a gente interpretar essa matriz como uma matriz ampliada de um sistema linear. E o escalonamento, como é que fica? Bom, eu vou fazer, sabe o que aqui logo de cara? Vou permutar essas duas linhas. Vou permutar, porque aí já fica o número 1 ali. 1, que é onde ele tem que ficar aqui. 1, 4, 1, 4, 2, 2 menos 1, 3, 1 menos 5, 1,
4, 16, 8. Essa aqui também, essa dá para a gente multiplicar tudo, dá para a gente dividir tudo por 4. Porque ficaria 1, 4 e 2. Ficou igual a primeira, inclusive. Então, o que a gente fez nessa primeira etapa? A gente permutou a linha 1 com a linha 2, e a gente fez a linha 4 ser dividida por 4. Então, linha 4 virou 1/4 de linha 4. Tá aí, tá registrado as duas operações que eu fiz. Bom, continuando aqui o escalonamento. Então, mais alguma coisa a fazer aqui? Não, essa primeira linha vamos manter. Tá bom por enquanto. 1, 4, pontilhado, 2. 2. Agora, temos que zerar esses 3 aqui embaixo desse número 1. Para zerar esse 2, multiplica por menos 2 e soma. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 2, 0. Menos 8, menos 1, menos 9. Menos 4 mais 3, menos 1. Também dá para a gente pensar o quê? Multiplica por menos 1 e soma com essa, multiplica por menos 1 e soma com essa. Então, no fundo, estamos fazendo 3 operações aqui. Estamos fazendo, trocando a L2 por L2 mais menos 2 vezes L1, menos 2 vezes L1, a L3 sendo trocada por L3 mais menos 1 vezes L1, e a L4, que eu já vi aqui que também vai ter que multiplicar ali por menos 1, L4 vai ser trocada por soma de L4 com menos 1 vezes L1. Menos 1 vezes L1. Olha lá, então vai ficar, vamos fazer aqui, né? Menos 1 mais 1, 0. Menos 4, menos 5, menos 9. Menos 8, multiplicando por menos 1, desculpa, menos 8 não. Menos 2 mais 1, menos 1. Aqui ficou menos 9 e aqui ficou menos 1. Repara que ficaram linhas iguais. O que acontece quando surge durante um escalonamento? Quando surgem durante um escalonamento duas linhas iguais. Está na cara que no próximo passo você vai simplesmente somar as duas e uma delas vai zerar, certo? Bom, e essa última linha aqui? Já vai zerar, porque se multiplicar por menos 1 e somar, menos 1 mais 1, menos 4 mais 4, menos 2 mais 2, 0, 0, 0. E já pode escrever aqui, no próximo passo, zerou essa aqui também. Porque você vai fazer L3 virar L3 mais L2, e vai dar 0. Né? Então, próximo passo aqui de escalonamento. Ficou, já vou começar de baixo para cima. Linha nula aqui. Aí aqui, anulou, porque você vai trocar L3 por L3 mais L2. Então, anulou aqui também. Essa aqui dá para a gente dividir por menos 9, para ficar o primeiro elemento sendo 1. Então, L2 vira 1 sobre menos 9, dividir por menos 9 vezes a L2. Aí aqui vai ficar 0, 1, 1 nono. E a primeira? A primeira você pode fazer o seguinte, ó. Linha 1 vai ser o resultado de linha 1 mais 4 vezes essa linha 2. 4 vezes L2. Melhor, menos 4. Menos 4 vezes L2. Porque aí vai ficar como? Menos 4 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Menos 4 vezes 1, menos 4. Mais 4, 0. Menos 4 vezes 1 sobre 9, fica menos 4 sobre 9, mais 2, 18. 18 menos 4, 14. Vai dar menos 14 sobre 9. Menos 14 sobre 9. Menos 14 sobre 9, se eu não errei a conta aqui. Certo?
Então tá lá. Terminou? Terminou, se eu não errei a conta. Deixa eu conferir aqui com o livro para ver se eu não errei conta. 1 sobre 9, 14 sobre 9. Ué, por que ficou menos aqui? Não, peraí. 18 menos 4 não é menos 14. 18 menos 4 é 14. Não tem sinal de menos, não. Errei só o sinal de menos aqui. Aqui é 14 sobre 9, tá? 14 sobre 9 sem sinal de menos. 14 sobre 9. Então, realmente, o resultado... Quer dizer, se isso aqui for um sistema linear, matriz ampliada, essa aqui corresponde à variável x, esse aqui corresponde a y, esse aqui são os bzinhos e... Então, resultado. Primeira questão do posto, né? Posto dessa matriz, quantas linhas não nulas? 2. Então, posto igual a 2. Nulidade, quantas colunas tem? 3. Então, n menos p, 3 menos 2, que é igual a 1. Se fosse sistema linear, o que isso está querendo dizer, essa situação? Que o sistema foi possível determinado, solução única. X igual a 14 sobre 9, x igual a 14 sobre 9, e y igual a 1 sobre 9. Sistema possível determinado, solução única. Tá? Então tá lá. Bom, também, de novo, você tem o caso de um sistema possível e determinado. E, de novo, você pode fazer a seguinte observação. Observação. Olha só. Se eu considerar o posto da matriz ampliada, total, deu, como a gente viu aqui, 2. Mas se eu me reduzisse a analisar a matriz dos coeficientes, que é só essa parte aqui, o posto teria dado 2 também, 2 linhas não nulas, escalonadas. Então, a princípio, está dando a seguinte impressão aqui para mim. Sempre que o posto, se eu interpretar como matriz ampliada, representando o sistema linear, faço o escalonamento até o fim e observo que o posto da matriz ampliada é igual ao posto da matriz dos coeficientes, eu provavelmente vou ter um sistema possível e determinado, vou ter solução única. Né? Ele até comenta aqui, o posto de B é 2, está aqui. E a nulidade é 1, nulidade é 1. Repare que se a gente pegasse essa matriz aqui, que corresponderia só às duas primeiras linhas da original, o posto e a nulidade seria a mesma coisa. Né? Ou seja, ele está querendo indicar que se isso aqui fosse um sistema, essas equações terceira e quarta, a penúltima e última equação, foram supérfluas, num certo sentido, porque elas foram zeradas a partir do escalonamento, não influenciam em mais nada do sistema, e nem no posto na nulidade influencia. Tá? Aqui, se a gente enxergar aquela matriz original ali que a gente estava trabalhando, cadê ela aqui? Como sistema, a primeira equação seria 2x menos y igual a 3. 2x menos y igual a 3. X mais 4y igual a 2, assim por diante. Só que ao longo do escalonamento zerou tudo. Aqui, então sumiram duas equações. E essas outras duas, se você escrever ali do jeito já escalonado, vai ficar x mais 0y igual a 14 sobre 9, 0x mais y igual a 1 sobre 9. Então, né? Quer dizer, então acabou. Bom, você veja só, sumiram duas equações. Então a gente diz também, neste caso, que as duas primeiras equações são independentes, porque elas se mantiveram até o final. E que as demais, a terceira e a quarta, são dependentes desta. Quer dizer, aí no capítulo 4 aqui desse livro, vai entrar o conceito de combinação linear, e a gente vai expressar isso aí que aconteceu nesse exemplo, de ter zerado e sumido duas linhas, ou seja, zerou e sumiu duas equações do sistema, a gente vai usar esse termo combinação linear para descrever isso aí. Nós vamos falar o seguinte, olha, isso significa que a linha 3 e a linha 4 eram combinação linear, eram duas combinações lineares das outras duas linhas. Ou seja, eram linhas LD, linearmente dependentes. Então, ao longo do escalonamento, somem as linhas LD e vão sobrar apenas linhas LI, tá certo? Então, sobrou ali a primeira e a segunda. E as outras duas foram completamente eliminadas, porque elas eram combinações lineares das duas primeiras. Tá? Aí, para explicar melhor a combinação linear, deixa eu chegar lá no capítulo, né? Para a gente não parar para falar disso agora.
Você viu assim que um posto da matriz ampliada de um sistema nos dá um número de equações independentes deste. É porque o posto é o número de linhas não nulas na matriz escalonada. Então, se você já escalonou até o final, sobraram duas linhas não nulas, aquelas ali não são LD uma com a outra. Uma não é combinação linear da outra. A mesma coisa se sobrassem três. Se sobrassem três linhas, significa que o teu sistema tem três equações que não são uma combinação linear das outras duas. Nenhuma delas é combinação linear das outras duas. As três são independentes uma das outras. Então, elas sobreviveram até o final do escalonamento. Ah, mas tinha uma quarta equação, uma quarta linha que zerou. Aquela equação, na verdade, não tem problema nenhum ela ter sumido, porque ela era completamente supérflua. Ela era apenas uma combinação linear das outras três. O que ela estava dizendo ali não está acrescentando nada em relação ao que as outras três equações já estão te dizendo, já estavam te dizendo. Então é muito bom que durante o processo de escalonamento você elimina, é como se estivesse filtrando, estivesse enxugando ali a máquina, né? Vai ficar só aquelas três equações que interessam. E elas já ficam no final do escalonamento da forma mais simplificada possível. A ponto de você poder, às vezes, até bater o olho e já ver a solução. X igual a tanto, Y igual a tanto, Z igual a tanto. Já resolveu o sistema inteiro. Tá? Então, o posto da matriz ampliada nos dá um número de equações independentes desse sistema. Na próxima sessão, veremos que o posto também está relacionado com o número de soluções do sistema, que é justamente essa análise que ele vai começar a fazer aqui, que eu vou gravar no outro vídeo, vai ser o vídeo final da aula de hoje para essa análisezinha aí. Que depois nós vamos continuar discutindo ela na aula que vem,